irmãos podem se assentar. Mais uma vez quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? É uma alegria estar aqui. Agora virei o papai do ano também, né? E eu estou falando isso para agradecer aos irmãos, as orações, agradecer também os presentinhos, a SAF. Vou mencionar a SAF aqui porque foi um grupo tão querido que nos abençoou. E minha esposa está me assistindo aí, junto com a minha filha. Um beijo para vocês, minhas meninas. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. E o tema da mensagem de hoje é o seguinte: pare de se esconder. Abra comigo em Mateus capítulo 5. Nós vamos meditar em Mateus 5, 13. Um texto muito conhecido da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Oremos, meus irmãos. Pai bendito, nós clamamos, ó Deus, que o Senhor fale conosco. Nós sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz. Ela é poderosa para confrontar, para consolar, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito abra os nossos olhos, para que possamos, ó Deus, contemplar as belezas da Tua lei. Ó Senhor, usa a minha vida. Ó Senhor, que este momento não seja um momento comum, um momento como se fosse uma palestra qualquer, mas que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração, que o Senhor anime o nosso coração, que o Senhor nos dê coragem para vivermos, ó Deus, dias tão difíceis. Ó Senhor, nos ajude. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra de encorajamento para nós nessa tarde, porque quando olhamos para a sociedade, quando olhamos para o caos que a nossa sociedade, o nosso país se encontra, muitas vezes nós temos a tendência de nos retrairmos. Muitas vezes nós queremos reclamar, e com razão. Você olha para o cenário político, para o cenário econômico, você olha para as famílias, e nós notamos claramente que o mundo anda de mal a pior. Se você olhar para os jovens hoje, o IBGE diz que mais de 11 milhões de jovens fazem parte daquele grupo nem trabalham, nem estudam. Você vê jovens paralisados, sem propósito de vida, sem objetivo na sua vida. E aqui nesse texto que nós lemos, Jesus no Sermão do Monte, Ele vai ensinar que se nós somos discípulos dEle, a gente não pode desanimar nesse mundo, a gente não pode se isolar, a gente não pode se esconder numa bolha, ou ficar aqui nas quatro paredes, porque aqui é muito bom, não é verdade? Você chega aqui, você adora o Senhor, você canta, é maravilhoso. Mas o Senhor Jesus vai nos ensinar que nós temos um grande papel nesse mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo. O Evangelho de Mateus é um evangelho em que o evangelista vai falar do Rei Jesus. O Messias que foi anunciado no Antigo Testamento, Ele chegou. E Mateus, ele fala do reino de Deus. Ele fala da missão no reino de Deus. Ele fala da presença do reino de Deus hoje na vida do crente. Mateus fala do futuro do reino. E aqui no Sermão do Monte, Mateus ele vai falar sobre a ética do reino de Deus.
como nós vivemos, como nós devemos viver. Agora, meus irmãos, é muito importante enfatizarmos isso. Se não fosse a graça do Senhor Jesus, nós jamais vivenciaríamos essa ética que o Senhor Jesus coloca aqui. Nós somos alcançados pela graça do Senhor. O crente é aquele que passou por arrependimento, passou por metanoia, por mudança de mente, de mentalidade. E a consequência dessa transformação de Deus em nós é que a nossa ética muda. A nossa relação com as pessoas vai mudar. E Jesus coloca aqui no Sermão do Monte. Meus queridos irmãos, eu quero explorar aqui, no texto que nós lemos, que o Senhor Jesus, Ele nos instiga a vivermos neste mundo caído. O cidadão do reino de Deus, ele não pode se esconder. Você que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus, você tem uma nova identidade que Deus te deu, e essa identidade que deve ser vivida neste mundo caído. E o meu desejo aqui é que você, cristão, eu também, Samuel, nós que estamos na toca, escondidos aqui nessa sociedade, que a gente se sinta impelido pelo Espírito Santo a irmos a esse mundo e sermos sal da terra e luz do mundo. No verso 13, nós aprendemos que os discípulos de Jesus, eles não podem esconder a sua identidade no mundo. Vamos ler mais uma vez o verso 13? Leia comigo, vamos lá? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Jesus ensinava e ensinava muito bem. Você que é da área da educação, você tem que estudar Jesus. Ele usou duas figuras muito simples, figuras que todos conheciam, para falar do nosso papel no mundo. Jesus fala do sal, ele fala da luz. Qualquer casa ali no primeiro século sabia o que era sal e sabia o que era luz. E eu queria explorar um pouco essas metáforas, ainda que você conheça bem. Se você foi um aluno assíduo aí de escola bíblica dominical, com certeza alguém já falou dessa passagem do sal da terra e da luz do mundo. Primeiro vamos notar que quando Jesus fala, vós sois o sal da terra, Ele está se dirigindo a um grupo específico de pessoas. Quem é esse grupo? Talvez você me diz assim, são os cristãos, são os discípulos de Jesus. Mas você concorda comigo que tem muita gente que se diz discípulo de Jesus, mas não tem nada de Jesus ali? Então, para a gente saber quem é quem, a gente precisa voltar para o texto. Porque aqui em Mateus capítulo 5, Jesus vai falar que os seus discípulos, eles são humildes de espírito. Eles reconhecem a sua pobreza espiritual, eles reconhecem a sua pecaminosidade. O discípulo do Senhor Jesus, ele chora pelos seus pecados. Ele não esconde os seus pecados. Na verdade, ele se achega diante de Deus, dizendo, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Foi exatamente o que o publicano fez, ali naquela parábola do fariseu e do publicano. O discípulo do Senhor Jesus, ele é manso. E mansidão aqui não é ser bobo, mas é você abrir mão dos seus direitos. Esse adjetivo aqui era usado para cavalos domados, cavalos que aprenderam a dominar os seus impulsos. Alguém que foi alcançado pelo Senhor, já não vive de acordo com seus impulsos, de acordo com a carne, vive para a glória de Deus. Depois Jesus vai falar, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Justiça é uma marca do seguidor do Senhor Jesus. Santidade é outra marca. Bem-aventurados os limpos de coração. Misericórdia. E por aí vai, nós temos agora perseguição também. Então quando o Senhor Jesus diz, olha, vós sois o sal da terra, Ele está se referindo a esse perfil aqui. Pessoas que foram transformadas por Deus e agora vivem de acordo com a ética do reino de Deus. Meus irmãos, a natureza do sal. O sal, ele tem a característica aqui de conservar o alimento. No mundo que não havia geladeira,
O sal ele evitava o apodrecimento de certos alimentos, como a carne. E é tão interessante essa metáfora que Jesus usa para dizer que, olha, nós estamos num mundo caído, num mundo em processo de apodrecimento, e nós, cidadãos do reino de Deus, somos chamados a serem o sal que impede a podridão desse mundo. Um teólogo chamado Tasker diz que nós somos chamados a ser um purificador moral em um mundo onde os padrões morais são baixos, instáveis ou mesmo inexistentes. Como discípulos do Senhor Jesus, nós somos aqueles que barram o mal. Além disso, o sal ele é o clássico dos temperos. Muitas vezes a gente não enxerga o sal. Talvez se você tiver pressão alta, você vai falar, pastor, não me fale em sal, porque o médico pediu para dar uma diminuída. Mas embora a gente não veja o sal no alimento, a gente percebe o seu sabor. E essa metáfora, ela tem a ver com a influência cristã no mundo. Os cidadãos do reino de Deus, eles são chamados a influenciar positivamente esse mundo. Você recebeu a identidade do reino de Deus em você. Quando o Espírito te regenerou, agora você possui a identidade do reino. E essa identidade do reino faz com que nós influenciemos nesse mundo. Embora o mundo viva uma ética contrária a Deus, a igreja, a comunidade dos cidadãos do reino, ela vai vivenciar essa ética aonde ela estiver. Mas meus irmãos, algo que Jesus nos alerta aqui no texto, e eu queria chamar sua atenção para isso, é que o sal, ele pode perder o seu sabor. Ou seja, o discípulo do Senhor Jesus, ele pode perder a sua influência. E quando que isso acontece? Quando é que nós perdemos o nosso sabor? Quando a gente abandona a identidade do reino e passa a viver a identidade do mundo, desse sistema. Quando a gente começa a se parecer com o mundo. E quando eu falo se parecer com o mundo, é se parecer com o mundo no seu aspecto espiritual, no seu aspecto moral. Quando a gente perde o sabor, a gente deixa de influenciar em prol do reino de Deus. Eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 14. Lucas 14. Porque aqui nós temos um texto correlato que fala sobre o sal. Nós não vamos ler aqui o texto inteiro, mas eu queria que você em casa lesse Lucas 14, do 25 ao 35. O evangelista Lucas, ele vai registrar sobre esse ensino precioso de Jesus a respeito do sal. Ele vai falar, verso 34, o sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu queria chamar sua atenção para o fato de que o evangelista Lucas, ele registra sobre o sal, logo depois que Jesus fala sobre o que é ser um discípulo dele. Jesus fala aqui no verso 25 de Lucas 14, que se alguém quiser ir até ele, deve amá-lo acima de tudo, acima de pai, mãe, irmãos, filhos. Jesus fala também que segui-lo é tomar a sua cruz, é negar o seu próprio eu. Se você for lá para o verso 32 e 33, Jesus vai falar que segui-lo é estar disposto a renunciar ao seu próprio eu, renunciar ao seu próprio ego. Onde eu quero chegar? Quando nós deixamos de amar a Cristo mais do que tudo, quando nós deixamos de negar o nosso próprio eu, quando nós deixamos de renunciar coisas por causa de Cristo, o nosso sal já perdeu sabor, meus irmãos. O nosso sal já perdeu sabor. É um sal que não tempera mais, ou pode ser uma luz que deixa de brilhar. Precisamos pensar como anda a nossa vida cristã, meus queridos irmãos. Como anda a nossa vida com Deus. Pode voltar para Mateus 5. Jesus vai falar, vós sois a luz do mundo.
E luz aqui é mais uma vez uma metáfora que fala da identidade do reino. Quem foi alcançado pelo reino de Deus vai manifestar esse reino nas suas atitudes. E quando isso acontece, a luz de Cristo brilha através de nós. Eu quero fazer um paralelo aqui, uma observação. Nós não temos luz própria. Já ouviu alguém falar, nossa, fulano é um ser iluminado, ele tem uma luz diferente? A palavra de Deus diz que a gente não tem luz nenhuma. O que há em nós é puramente trevas. Mas quando nós somos alcançados por Deus, nós passamos a brilhar a luz de Cristo. João 8,12 vai dizer, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então perceba que o Senhor Jesus nos ensina a irmos para esse mundo, a estarmos nesse mundo caído, sendo o sal da terra, impedindo a podridão deste mundo, influenciando este mundo positivamente, iluminando com a luz de Cristo. E agora eu queria meditar com você sobre o local de influência do cristão. Aonde você deve influenciar? E de acordo com Jesus está aqui, o mundo. O mundo que é descrito na palavra de Deus como um sistema corrompido e perverso, que não se sujeita ao Rei Jesus. É no mundo que Jesus nos chama a influenciar. Jesus nos chama a sair dessa bolha do isolamento. Jesus nos chama a não nos limitarmos nas quatro paredes. A sua casa deve ser um campo missionário. O seu trabalho deve ser um campo missionário, para você salgar, para você iluminar. Se você olhar a oração de Jesus, lá em João capítulo 17, versos 15 e 16, Jesus ele vai orar o seguinte, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Nós estamos no mundo, não para fazermos as coisas erradas do mundo, mas para levantarmos a bandeira do reino de Deus no mundo. E Jesus ora, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Também, algo importante que Jesus fala aqui, é que a luz que nós devemos ser, ela não pode se esconder. É por isso que o tema desse sermão é, pare de se esconder. Tem cristão tatu, que está na toca. Tem o cristão 007 de Jesus, só Jesus sabe que ele é crente, mas ele está lá no trabalho dele escondido. À luz desse texto, meu irmão, minha irmã, a nossa fé ela não pode ser uma fé escondida. Jesus ele fala da luz, e ao falar da luz ele fala de uma cidade que está sobre um monte. Essa cidade que está sobre um monte é uma cidade visível, inclusive à noite, porque naquela época uma cidade ela era cercada por tochas. Jesus está falando, olha, nós devemos ser essa cidade construída sobre o monte. Nós não podemos nos esconder neste mundo mal, neste mundo caído. Jesus ele fala também de uma candeia. Ninguém pega uma candeia e esconde essa candeia debaixo de um balde, mas nós colocamos a candeia, nós colocamos a iluminação no alto, para que seja visível, para que ilumine o ambiente onde ela está. Em outras palavras, o Senhor Jesus nos ensina que o cristão, ele não deve se esconder. Ele não deve esconder a sua identidade, ele não deve esconder a sua fé, a fé que ele professa. Ainda que sejamos perseguidos, meus irmãos, e Jesus fala sobre perseguição aqui em Mateus capítulo 5, a fé cristã ela deve ser professada, mesmo que o mundo seja hostil à fé cristã. E a minha oração nessa tarde é que Deus nos dê coragem para brilhar a sua luz. Nós temos irmãos espalhados pelo mundo que vivem um cenário de perseguição. Pensa como que é para ele professar sua fé no ambiente hostil a Cristo. Queridos irmãos,
Nós vivemos aqui no Brasil, numa sociedade em que você pode falar de todas as religiões, mas quando você fala do nome do Senhor Jesus, aí tem um problema. Não vamos falar de Jesus não. Já reparou isso? Apesar de tudo isso, meu irmão, a palavra do Senhor é que nós avancemos, brilhando a luz de Cristo. Agora, o que nós podemos aprender? Não existe cristão camuflado. Infelizmente, há pessoas que não cumprem o papel dado por Jesus de salgar e de iluminar. O sal perdeu o sabor, a luz não brilha mais. Eu queria agora me direcionar aos jovens. Talvez tenha aqui algum jovem que está entrando na universidade hoje, ou você está no ensino médio aí, pensando em ingressar na universidade. Eu queria que você olhasse para o exemplo de Daniel. Daniel, ele é um exemplo de como um universitário cristão deve ser. Daniel, ele não estudou numa universidade confessional cristã. Onde que Daniel estudou? Na Babilônia. Abra comigo Daniel capítulo 1. Nós vamos ler 2 versículos que nos ensinam muito sobre Daniel e seus amigos. Daniel capítulo 1, verso 5. Vou pedir para que coloque na tela, por gentileza. Vamos ler juntos? Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então, Daniel, ele cursou a Universidade da Babilônia durante 3 anos. 3 anos. E eles nos apresentam aqui um exemplo de como permanecer fiel a Deus, em um contexto em que os valores das Escrituras estão fora de moda. O contexto ali era de cativeiro babilônico. Eu queria que você olhasse agora para o verso 17. Capítulo 1, verso 17. Diz assim: ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência de toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Meus irmãos, Daniel e seus amigos, eles não se isolaram. Eles conheceram da sabedoria babilônica. Eles conheceram da cultura, dos costumes babilônicos. E o que eu aprendo aqui é que nós podemos ser úteis para a glória de Deus e podemos promover o bem comum na sociedade. O contexto de Daniel e seus amigos era um contexto caótico. Nabucodonosor havia sitiado Jerusalém. Nabucodonosor se apropriou de alguns utensílios do templo. E Nabucodonosor, ele recruta os mais brilhantes jovens de Judá. E lá estavam Daniel e seus amigos. O rei Jeoaquim, ele foi derrotado e parte do povo judeu teve de ser deportada para a Babilônia. Agora olha o contexto. O povo de Deus não tinha mais autonomia política. O povo de Deus estava entregue ao poder tirano do rei. E apesar de todo esse cenário frustrante, Daniel e seus amigos não se camuflam, e eles decidem glorificar a Deus na Babilônia com seus dons e talentos. Quero dizer isso para você à luz desse texto. Decida glorificar a Deus, não na Babilônia, aqui em São Paulo. Decida usar os seus dons, os seus talentos, aquilo que Deus te deu, para a glória dEle. E você pode fazer isso para a glória de Deus e para o benefício da sociedade. Vamos abrir em Jeremias 29, 7. Aqui também o contexto é de exílio babilônico. E talvez diante do exílio ali, o povo provavelmente estava desanimado. E agora? Nós fomos dominados. Estamos vivendo debaixo de opressão, de cativeiro. E para nossa surpresa, olha o que Deus fala para o povo através do profeta Jeremias: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei,
e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Pastor, está difícil, o mundo está complexo, o mundo está caído, e eu concordo com você, mas o que Deus quer de nós é que nós trabalhemos pela paz, pela justiça, para que tenhamos uma sociedade melhor, para que sejamos sal da terra e luz do mundo. Como é que você reage às más notícias? Quando você abre o celular ali, você vê uma notícia que não te agradou, como é que você reage? Meu irmão, minha irmã, o Senhor Deus, Ele quer que nós continuemos avançando, trabalhando pela paz, anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E para encerrar, hoje a gente está passeando pela Bíblia, estou igual o pastor Arival aqui, ó, brincadeira. Mateus 5,16, pode voltar para lá. Jesus, Ele fala o seguinte: por que eu devo salgar? Por que eu devo iluminar? Está aqui no verso 16b, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Por que eu devo influenciar neste mundo? Porque o meu maior objetivo é a glória de Deus. O Senhor Jesus nos ensina que Deus é glorificado no mundo, através daquilo que fazemos, através das nossas práticas visíveis. O verdadeiro discípulo, ele não fica inerte no mundo, mas ele produz frutos para a glória de Deus. João capítulo 15, verso 8 vai dizer: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O crente deve dar frutos para a glória de Deus. A confissão de Westminster vai dizer que quando nós praticamos boas obras, nós glorificamos a Deus. Nós estamos mostrando a este mundo que nós fomos alcançados pela graça de Deus. E, de certa forma, a consequência disso será a glória do Senhor. É claro, meus irmãos, nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos unicamente através da fé em Cristo Jesus. Mas alguém que foi justificado pela fé em Cristo vai produzir boas obras. Paulo fala isso em Romanos 3, 20 e 28. Nós não somos justificados pelas obras da lei, pelos nossos bons esforços. Nós somos justificados por Cristo, pela fé em Cristo Jesus. Mas a fé que nos justifica não é uma fé que anda sozinha, é uma fé que produz frutos. Frutos morais, frutos que se manifestam em amor, amor a Deus, amor ao próximo. Então a fé salvadora em Jesus, ela não está sozinha, ela tem resultados, ela nos leva a praticar boas obras. Para encerrar, meus queridos irmãos, se você é um discípulo de Jesus, então pergunte-se: você está servindo a Deus neste mundo? Você está servindo porque a ação de Deus em nós nos leva a servir. Nós somos chamados a servir. Onde você está, meu irmão, minha irmã, onde você estiver, no seu trabalho, que você sirva ali, que você ilumine com a luz do Senhor Jesus. Se você quer atuar, não sei aqui, algum jovem no campo jurídico, quer ser um juiz, olha só, que você não seja um juiz vendedor de sentenças. Se você quer trabalhar como empresário, que você seja um empresário para a glória de Deus, não com o objetivo apenas de ganhar lucro, mas de manifestar o reino de Deus ali onde você está. Professor, você que é professor, se você quer usar a sua profissão para a glória de Deus, então não negocie a verdade. Muitos estão negociando a verdade para serem aceitos culturalmente, mas que você use a sua profissão para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero encorajar você a ter essa ousadia
de estar na sociedade para influenciar. Tem tantas áreas que a gente deve influenciar, que muitas vezes abandonamos. O crente tem que estar na cultura, o crente tem que estar nas artes, o crente tem que estar na música, o crente tem que estar na literatura, o crente tem que estar na ciência, o crente tem que estar no mercado de trabalho, o crente, em primeiro lugar, tem que estar na sua família ali. Porque quando fazemos isso, a sociedade ganha e Deus é glorificado. Louvado seja Deus. Eu quero orar por você. Talvez você está desencorajado. Talvez você fale assim: pastor, como é que eu vou influenciar? Eu creio, meus irmãos, que o Espírito Santo, Ele nos dirige. Mas que você se disponha, fala: Senhor, eu quero salgar, eu quero iluminar, eu quero usar aquilo que o Senhor me deu para a sua glória, para o louvor da sua glória. Que você saia daqui desafiado. Se você está parado, meu irmão, Deus não quer crente parado, Deus quer crente trabalhando. E eu queria orar com você agora, nesse momento, para pedirmos a Deus ousadia para vivermos neste mundo mal, mas levantando a bandeira do reino de Deus. Oremos. Pai santo, Pai bendito, obrigado a Deus pela maravilhosa graça, obrigado porque o Senhor nos alcançou, o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E Pai, o Senhor nos dá uma tarefa, nos dá uma missão de ser sal da terra, de ser luz do mundo. Ó Senhor, encoraja a vida de cada um aqui, os pais em casa, que eles possam salgar e iluminar, ó Deus, a vida dos seus filhos. Que haja culto doméstico, que haja estudo da palavra de Deus, que haja um compromisso vivo e verdadeiro com Cristo Jesus. Ó Deus, este mundo é tão mau, tão tenebroso, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor nos sustenta até o fim. Sabemos que o Senhor nos dá forças, nos dá capacidade para enfrentarmos dias maus. Que o Senhor enche a vida de cada um aqui de coragem para testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus até o glorioso dia, Pai. Essa é a minha oração no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém.